Boa tarde. São 14h06 e eu declaro aberta a presente sessão. Ata da sessão anterior. Alguém tem alguma sugestão? Indicação? Então, aprovada. Proposições. Bardo Gilson. Nenhuma, presidência. Juiz Glauber Alves. Nenhum, senhor presidente. Juiz José Dantas. Também não, senhor presidente. Juiz Ricardo Procópio. Tinoco, desculpa, o erro aí. Presidente, só Mas um registro. Os dois são gente boa. Com certeza. O colega Ricardo Procópio é excelente. Apenas informar para registro que eu estou entrando de férias dia 1º de julho, para fim de convocação da colega Érica Paiva para minha substituição. 30 dias. Dia 1º de julho. 30 dias? 30 dias. Pois não. Doutor José Dantas. Sem nenhuma proposição. De Paiva, não? De Paiva. Doutor Vladimir. Vamos dar uma. Sem comunicações, senhor presidente. Doutora Adriana. Sem proposições, senhor presidente. Doutora Cibele. Sem proposições. Nem comunicação, nem proposição, não é isso? Ok. Vamos aos processos judiciais. O primeiro é a prestação de contas 0601 570 78 2018. Relator, juiz José Dantas de Paiva. Requerentes Maricelma Pereira e outros. Não tem advogado. Com a palavra o relator. O processo está em mesa e o relatório é o seguinte, senhor presidente. Trata-se de processo instaurado neste Tribunal Regional Eleitoral em decorrência da inobservância do dever de prestar contas por Maricelma Pereira, candidata ao cargo de deputada estadual nas eleições de 2018, nos termos que determina a Lei 9.504/97 e a Resolução 23.553/2007 do TSE. A sessão de análise de contas eleitorais e partidárias com amparo no relatório extraído do sistema do SPCE Web, informou a existência das seguintes irregularidades: de repasses de recursos de fundos públicos destinados ao financiamento da campanha eleitoral da candidata, sendo 5 mil reais provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e R$ 1.840 oriundos do Fundo Partidário. Além dessa irregularidade, de indícios de recebimentos de recursos de origem não identificada, à vista do que consta no extrato bancário vinculado ao CNPJ da própria candidata, impedindo o conhecimento da origem dos recursos. Apesar de ter sido pessoalmente citada para pronunciar-se sobre a omissão quanto ao dever de prestar contas, a candidata manteve-se em silêncio, inerte, conforme certidão constante do ID constante do relatório. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, com a aplicação da penalidade prevista no artigo 83, inciso 1, da Resolução número 23.553/2007, e pela imposição da obrigação de devolução ao erário dos recursos recebidos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, após a devida atualização monetária de ambos. E é o relatório, senhor presidente. Relatório aprovado. Com a palavra o relator. Senhor presidente, esse processo de agora, que está sob julgamento, é idêntico a outros processos que nós julgamos ontem, em relação à não prestação de contas. E aqui o caso específico é que ela recebeu recursos públicos, e o nosso voto, diante dessas circunstâncias, juntando vários precedentes, inclusive da Corte do Estado do Rio Grande do Norte, e em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, declaro não prestadas as contas de Maricelma Pereira, pertinente às eleições de 2018, e também determino a incidência do impedimento previsto no artigo 83, inciso 1 da Resolução TSE 23.553, de 2017, e o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 6.840,
valores que devem ser atualizados, que devam ser recolhidos no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à Advocacia Geral da União para fins de cobrança, e é o nosso voto, senhor presidente. Como estão vendo, a questão é simples, está de acordo com os precedentes, e eu pergunto aos colegas se tem alguma divergência do voto do relator. Senhor presidente, é só uma observação, e isso inclusive está no voto do relator, que a candidata ela recebeu recursos. Está no voto, na verdade está no relatório, só um momento. Indícios de recebimento de recursos de origem não identificada à vista de constar no extrato bancário crédito vinculado ao CNPJ da própria candidata, impedindo o conhecimento da origem dos recursos. E eu verificando nos extratos que estão juntados nos autos, eu vejo que tem um crédito de R$ 1.290, que eu imagino que seja esse a que o relator se refere. E se ele é de origem não identificada, é de se impor também o recolhimento ao erário desses valores. Porque não só os recursos dos fundos têm que ser devolvidos se não houver prestação de contas, mas também os recursos de origem não identificada. Então, eu perguntaria se seria o caso de, em adendo ao voto no voto do relator, incluir a determinação de recolhimento deste valor ao erário, ao Tesouro Nacional. É pertinente a observação, e nós acolhemos e incluímos na devolução também essa quantidade de R$ 1.290. Além dos 6.840. Acrescentando aos 6.840 mais 1.290. Então, é só alterar o voto nessa. Acolho e faço as alterações necessárias. Contas não prestadas com a devolução dos valores mencionados. E mais a. Tem algum impedimento? Não, né? Tem só o do Tem, 83. do artigo incidência, né? Incidência do 83, artigo 83, inciso 1. Então, na unanimidade, nós temos do voto do relator. O segundo processo é recurso eleitoral 578-2018, Origem Ipanema, relator juiz Vladimir Soares Capistrano. Recorrentes: Antônio Agemiro de Medeiros, recorrido ao Ministério Público, e o advogado Aloísio Delmiro da Costa Júnior. Com a palavra o relator. Senhor presidente, cuida-se de recurso eleitoral interposto por Antônio Agemiro de Medeiros contra a sentença do juiz da 49ª Zona Eleitoral que, julgando procedente representação por doação acima do limite legal formulada pelo Ministério Público, terminou por condená-lo à pena de multa e consignou sua inelegibilidade pelo período de 8 anos, em virtude de doação no valor de R$ 2.000 efetuada em favor de candidato nas eleições de 2016. Assevera o recorrente de início que é servidor público do município de Ipanema e que no ano de 2015 oferiu renda no importe de R$ 20.476,47, fazendo juntar comprovante de rendimentos de modo a endossar, segundo narra, a licitude do valor doado por se enquadrar no limite estabelecido na legislação eleitoral. Nessa seara, discorre que sua faixa de renda também o qualifica na condição de isento de entregar a declaração anual à Receita Federal e que essa circunstância reclama que lhe seja aplicado, no caso em apreço, o limite de doação com base no teto de isenção do ano anterior ao do pleito, de modo que, considerando o valor doado, não haveria extrapolação. Quanto à pena de inelegibilidade, entendo o apelante ser incabível, pontuando adequada somente quando houver comprovação de potencial lesivo à probidade e moralidade administrativa, de modo a afetar a normalidade e legitimidade do pleito ou configurar abuso de poder, circunstâncias que, segundo argumenta, não se operou no caso concreto. Por fim, além de veicular subsidiariamente a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no tocante à dosagem da pena, caso venha a se manter a condenação, requer ainda seja considerada a nova redação do parágrafo 3º do artigo 23 da Lei 9.504, que estabelece como teto condenatório o valor de 100% da quantia doada em excesso, em detrimento do texto originário que estabelecia penalidade no importe de 5 a 10 vezes do valor extrapolado. Em sede de contrarrazões, o parquê atuante junto à 49ª Zona Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso e ao relatório, senhor presidente. Relatório aprovado. Com voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, consoante mencionado, a parte recorrente se insurge contra a sentença proferida pelo juiz eleitoral da 49ª Zona, que julgou procedente representação eleitoral por doação de recursos para a campanha, oriundos de pessoa física em limite superior ao permitido pela legislação de regência.
De logo, com o escopo de delimitar a matéria controvertida, vale dizer que a comprovação documental da renda, formalizada por documento oficial extraído da base de dados da Receita Federal e, portanto, prova concreta e exata dos valores auferidos no exercício de 2015, não merece conhecimento, vez que somente foi trazida aos autos por ocasião do recurso eleitoral, quando já prolatada a sentença, não havendo, pois, como olvidar ter-se operado preclusão consumativa quanto à possibilidade da referida juntada documental, notadamente porque sequer foi trazida como matéria de defesa, nem tampouco alegada a inviabilidade de fazê-lo em momento próprio. No outro ponto, também não logra êxito a tese recursal de aplicação retroativa da Lei 13.488, a qual modificou a redação do parágrafo 3º do artigo 23 da Lei das Eleições, e, na prática, terminou por mitigar a penalidade decorrente de doação acima do limite legal. Digo isso porque o referido texto normativo não contempla disposição expressa que abone a retroatividade, sabidamente excepcional, e também não se está a tratar, na hipótese, de norma penal mais benéfica, de modo que, fora dessas situações, resta unicamente a possibilidade de verter aos fatos do caso em análise, ocorrido em 2016, o texto normativo vigente à época, qual seja a redação originária da Lei 9.504, por se tratar de ato jurídico que se perfectibilizou, sendo, portanto, regido pelas normas de seu tempo. E aqui eu aponto precedentes. E continuo no voto. Assentadas essas premissas, cumpre salientar, no tocante à matéria de fundo, que a Lei das Eleições, em sua redação originária, portanto, anterior à Lei 13.488, assim prescrevia. E eu colaciono aqui no voto a redação original do artigo 23 e seus parágrafos 1º e 3º. E continuo. Regulamentando a matéria para as eleições de 2016, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução 23.463, a qual estabeleceu os limites de doação em seu artigo 21, parágrafos 3º e 7º. Também está colacionado no voto. Com efeito, verifica-se que às pessoas físicas não é permitido extrapolar o limite de 10% dos rendimentos brutos por si recebidos no ano anterior ao do pleito, havendo que se definir de antemão qual parâmetro de renda será utilizado com o intuito de averiguar a eventual extrapolação do limite de valor doado para cada situação específica, sobretudo por não ser incomum, em apurações desses jaez, a ausência de prova segura e numericamente exata quanto aos valores efetivamente auferidos pelo autor. Nesse ponto, urge registrar que, até o momento da prolação da sentença atacada, o juiz eleitoral não detinha elementos concretos acerca da renda obtida pelo doador, senão o fato de que ele era servidor público da municipalidade e, diante disso, terminou por elaborar presunção escorada no raciocínio de que ninguém pode ganhar menos do que um salário mínimo, para estabelecer a quantia de R$ 10.506,66 como a renda anual do apelante, e, desse modo, terminar por condená-lo ao pagamento de multa no importe de R$ 4.716,70, além da inelegibilidade. Entretanto, mesmo já tendo assentado que a comprovação exata dos rendimentos, trazida por ocasião do apelo, não compõe o arcabouço probante dos autos, entendo que o provimento condenatório merece reparo, vez que há elemento no processo, não menos verossímil, no sentido de que o recorrente estava desobrigado de apresentar a declaração de renda à Receita Federal referente ao ano calendário 2015, de modo que, na espécie, aferir o limite de doação eleitoral, por certo, vai reclamar base de cálculo equivalente ao teto de isenção do referido tributo estabelecido para o exercício anterior ao do pleito, a teor do parágrafo 7º do artigo 21 da Resolução 23.463. A esse respeito, confira-se recente posicionamento desta Corte Regional, tomado na sessão do dia 20 de março último. E aqui eu transcrevo a ementa do julgamento do recurso eleitoral 1792, julgado em 20 de março, da relatoria do juiz José Dantas de Paiva. E continuo. Deveras, no exercício de 2015, o teto de isenção importou em R$ 28.123,91. Logo, o quanto a ser doado licitamente não poderia ultrapassar o valor de R$ 2.812,39. Assim, no caso concreto, cuja doação foi de exatos R$ 2.000, não há falar em excesso punível em virtude de extrapolação. Destarte,
À vista de tais circunstâncias, uma vez constatado que o recorrente estava desobrigado de apresentar a declaração de ajuste anual no ano calendário 2015 e não havendo nos autos prova válida da qual se possa aquilatar sua renda efetiva, resta evidenciada a viabilidade de acolhimento da pretensão recursal, sendo a reforma integral da sentença medida que se impõe. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença atacada, de modo a julgar totalmente improcedente a representação. E é como voto, senhor presidente. Pois não. Doutora Adriana, como vota? Senhor presidente, eu li atentamente, escutei também o voto do doutor Vladimir, que analisou brilhantemente e exaustivamente a matéria. Então, de fato, se não houve o atingimento do limite legal de isenção, eu não tenho nenhuma dúvida em acompanhar integralmente o relator. Desembargador Gilson Barbosa, como vota? Senhor presidente, não vejo nenhuma outra razão para deixar de acompanhar o relator. Voto acompanhando o relator. O juiz Francisco Glauber. Com o relator, senhor presidente. O juiz José Dantas. Com o relator, senhor presidente. E o juiz Ricardo Tinoco. Com o relator. Então, unanimidade nos termos do voto do relator. Dando procedência ao recurso, provimento para julgar totalmente improcedente a representação, não é isso? O processo número 3 da pauta, prestação de contas 0601 091 85 2018 do PJE, relator juiz Vladimir Soares Capistrano, prestação de contas também. Requerente Maria Cacilda da Silva Pereira e outro. Advogado Caio Vitor Ribeiro Barbosa. Com a palavra o relator. Trata-se de prestação de contas de Maria Cacilda da Silva Pereira, referente à arrecadação e gasto de recursos de campanha nas eleições gerais de 2018, na qual a prestadora disputou o cargo de deputado federal. Em parecer técnico conclusivo, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais deste tribunal, considerando a ausência de irregularidades na prestação contábil, opinou pela aprovação das contas em tela. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer no mesmo sentido ao do opinamento técnico, pela aprovação das contas. E ao relatório, senhor presidente. Relatório aprovado. O voto. A disciplina da matéria concernente à arrecadação e aplicação de recursos financeiros da campanha eleitoral, encontra-se previsto na Lei 9.504 e para as eleições de 2018 na Resolução 23.553, a qual cuidou de disciplinar a reforma do ordenamento político eleitoral introduzida na Lei 13.488, que, dentre outras importantes alterações, criou o Fundo Especial de Financiamento de Campanha e a modalidade de arrecadação por financiamento coletivo. O artigo 30 da Lei das Eleições especifica as situações nas quais as contas devem ser aprovadas com ressalvas ou desaprovadas. Ao seu turno, a portaria do TSE 488 indica os parâmetros para a aferição técnica da irregularidade das prestações de contas de candidatos e partidos políticos, explicitando os conceitos e fazendo a gradação dos 3 tipos de inconsistências aferíveis. Feitas essas considerações introdutórias, passa ao exame desta prestação de contas de campanha, em sede da qual, após exame técnico, concluiu-se pela aprovação das contas apresentadas, diante da ausência de irregularidades ou impropriedades que pudesse ensejar a posição de ressalvas ou a desaprovação. A esse respeito, assentou a comissão técnica que, no tocante ao aspecto formal, a prestação de contas apresentou todas as informações e peças exigíveis pela norma de regência. Quanto às receitas estimáveis em dinheiro, verificou-se que foram todas devidamente demonstradas, não sendo detectadas quaisquer das hipóteses de irregularidades previstas no artigo 68 da Resolução 23.553, relacionadas à identificação da origem e licitude das receitas. Houve recebimento de doação financeira proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais. Por fim, no que se refere à movimentação financeira, registrou a comissão que todas as despesas registradas na prestação de contas transitaram pela conta bancária destinada para esse fim, sendo comprovado, ademais, o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas não utilizados. Ante o exposto, tendo em vista a regularidade das contas apresentadas e em consonância com os pareceres técnicos da Comissão de Análise de Contas e da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela aprovação da prestação de contas de Maria Cacilda da Silva Pereira relativamente à campanha para o cargo de deputado federal nas eleições gerais de 2018. E é como voto. Então o voto está de acordo com o parecer técnico e também com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. Pergunta aos colegas se tem alguma divergência. Com o relator, senhor presidente. Com o relator. Então, contas aprovadas de Maria Cacilda da Silva Pereira,
relativamente à campanha para o cargo de deputada federal nas eleições gerais de 2018. Não é unanimidade. Na sequência, o número 4, prestação de contas 0601-543-95-2018. Relator juiz Vladimir Soares Capistrano. Prestação de contas também. Requerente João Maria Napoleão de Medeiros e outro. Advogado Francisco de Assis da Cunha. Interessado João Maciel Lins. Advogado Francisco de Assis da Cunha. Com a palavra o relator. Senhor presidente, processo bastante similar ao que for anteriormente julgado, com a diferença de, por se tratar de prestação de contas de candidato ao cargo de senador, João Maria Napoleão de Medeiros, também estão incluídos na prestação de contas os candidatos a suplente de senador, João Maciel Lins e Cibele de Oliveira Marques Cavalcante. É assim que determina a norma de regência. No caso presente, também há parecer técnico conclusivo da comissão pela aprovação das contas, sem ressalvas, e a Procuradoria Regional Eleitoral também emitiu parecer pela aprovação sem ressalvas. E é o relatório. Relatório aprovado. O voto. Senhor presidente, as mesmas considerações introdutórias do processo anterior, também digo que os pareceres técnicos da Procuradoria foram pela aprovação. No aspecto formal, todas as peças exigíveis pela legislação, peças e informações contábeis, foram apresentadas pelos prestadores de contas. Quanto a receitas financeiras estimáveis em dinheiro, foram devidamente demonstradas e não foi detectada qualquer irregularidade prevista no artigo 68 da resolução relacionados à identificação da origem e licitude das receitas. E não houve recebimento de recursos advindos dos fundos públicos. No que se refere à movimentação financeira, a Comissão de Análise de Contas registrou que os extratos bancários estão em conformidade com os dados eletrônicos constantes no sistema SPCE Web. E, em conclusão, tendo em vista a regularidade das contas, em consonância com os pareceres técnicos e da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela aprovação da prestação de contas de João Maria Napoleão de Medeiros, João Maciel Lins e Cibele de Oliveira Marques Cavalcante, relativamente à campanha para os cargos de senador, primeiro e segundo suplente de senador nas eleições gerais de 2018. E é como voto, senhor presidente. Os colegas concordam com o voto do relator? Tem alguma divergência? Com o relator, senhor presidente. Com o relator. Então, unanimidade nos termos do voto do relator. Agora temos o processo número 5 da pauta, prestação de contas 3367-2016. Relatora, juíza Adriana Cavalcante. Também prestação de contas, requerente Partido Social Liberal, PSL, por meio do órgão estadual. Advogada Chade Dandara Monteiro de Melo Costa. Requerente Carol Diniz Fontes, na qualidade de presidente. Sem advogado. E também como requerente Nicolas Ramon Tigreiro de Oliveira, na qualidade de tesoureiro, também sem advogado. Com a palavra a relatora. Tratam os presentes autos de prestação de contas anual do Diretório Estadual do PSL relativa ao exercício financeiro de 2015, submetido ao rito processual previsto na Resolução TSE 23546 e, quanto ao mérito, ao que dispõe a Resolução TSE 23432 de 2014. Em exame preliminar, a SACEP expediu o relatório enumerando todas as peças ausentes na prestação de contas em análise. Os requerentes, intimados para suprir as falhas apontadas, apresentaram a manifestação de folha de 96, pela qual informaram que não detinham as informações requeridas, afirmaram que não havia conta bancária aberta no período, nem recebimento de recursos financeiros, inclusive do fundo partidário, ou a realização de qualquer espécie de gastos no exercício em comento. Retornando os autos à SACEP, foi emitido o relatório de exame para expedição de diligência, por meio do qual foram apontadas diversas ocorrências a serem esclarecidas pelo prestador de contas. Nada obstante o partido ter obtido a prorrogação do prazo que requereu, deixou transcorrer inalves, conforme certidão de folha 110, sem haver qualquer novo pronunciamento. Com nova vista dos autos, a SACEP emitiu parecer conclusivo, opinando pelo julgamento das contas como desaprovadas, em virtude da existência de várias impropriedades e irregularidades demonstradas em dita manifestação.
Instar a se pronunciar, a Procuradoria Regional Eleitoral, corroborando o entendimento do órgão técnico, opinou pela desaprovação das contas apresentadas. É o relatório, senhor presidente. Relatório aprovado, com voto, Vossa Excelência. Eu faço agora no início do voto, como Vossas Excelências podem ver, uma retomada da legislação aplicável à espécie e sigo. Nos termos do que foi verificado pelo órgão técnico, as irregularidades encontradas e não sanadas pela agremiação na prestação de contas em análise dizem respeito a, primeiro, a ausência de autenticação do livro diário no registro público competente. Segundo, não declaração de conta aberta no demonstrativo de contas bancárias. Terceiro, ausência de documentos comprobatórios referentes às doações recebidas pelo partido. Ausência de certidão de irregularidade do Conselho Regional de Contabilidade. E, por último, demonstrativos apresentados dissonantes dos modelos oficiais padronizados pelo TSE e sem assinatura dos dirigentes responsáveis. Analisando os autos, entendo que, não obstante exista impropriedade de natureza formal, sem um condão de macular a prestação em análise, existem outras irregularidades que são, sim, capazes de comprometer a rigidez das contas. Desde logo, é possível afirmar que a falha relativa à não declaração de conta aberta no demonstrativo de contas bancárias do ente partidário não se reveste de gravidade suficiente a comprometer a regularidade das contas, uma vez que foi possível, mesmo à revelia do partido, a esta justiça especializada acessar os dados bancários da conta aberta em nome do Diretório Estadual, consoante informação disponibilizada pela SACEP, na qual se constata a ausência de movimentação financeira. Da mesma forma, quanto à ausência de certidão de regularidade profissional do contador, também é falha que não ostenta nota capaz de comprometer a transparência e a confiabilidade das contas em exame, de maneira a igualmente conduzir a um entendimento pela sua mitigação. Porém, quanto às demais irregularidades identificadas pelo órgão técnico desta Casa, a conclusão é oposta àquela firmada em relação aos dois itens precedentes. No tocante à ausência de autenticação no registro público competente do livro diário, vislumbra-se a afronta direta ao comando normativo expresso no artigo 26, parágrafos 3º e 4º da Resolução TSE 23432 de 2014. Eu cito, então, a norma aplicável à espécie e também faço referência a vários julgados, inclusive aqui da Corte, da relatoria do Dr. Gustavo Smith, sobre a matéria. E sigo. Relativamente à ausência de documentos comprobatórios das doações recebidas pelo partido de bens e serviços estimáveis em dinheiro, não há como se afastar seu caráter de imprescindibilidade, sobretudo quando tais doações estimadas se traduzem na totalidade de recursos arrecadados pela agremiação partidária no período em tela, impossibilitando qualquer espécie de controle por essa justiça especializada acerca da procedência dos recursos arrecadados. Diante disso, imperioso reconhecer que as doações estimadas e não comprovadas nos moldes mencionados maculam a transparência das contas em análise, impedindo a sua fiscalização. Por fim, com relação à falha apontada no último item, referente à apresentação de demonstrativos contábeis em desconformidade com os modelos oficiais padronizados pelo TSE e ou sem a assinatura dos dirigentes responsáveis, em afronta à normatividade da Resolução TSE 23432, mais uma vez revela notável descaso do ente partidário com sua escrituração contábil. No ponto, além de não se observar os padrões adotados pelo TSE e exigidos pelo artigo 69 da referida norma de regência, afigura-se ainda mais grave a ausência de assinatura em todas as peças contábeis de todos os dirigentes responsáveis pelo partido à época. Em face de tal irregularidade, não há como se admitir em juízo o emprego de documentos apócrifos, pois carentes de qualquer valor jurídico e, em decorrência disso, não se prestam aos fins probatórios colimados pela agremiação prestadora das contas. Assim sendo, assiste razão ao órgão técnico e ao Ministério Público Eleitoral quando afirmam em seus respectivos pareceres que as irregularidades detectadas, máxime quando analisadas em conjunto, comprometem a integralidade e a confiabilidade das contas em discussão, impondo-se, portanto, o seu julgamento pela desaprovação. E assim, senhor presidente, eu estou encaminhando meu voto pela desaprovação das contas apresentadas pelo Diretório Estadual do PSL, referente ao exercício financeiro de 2015, aplicando a sanção de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário pelo período de 6 meses, e é como voto. Esbarrador Gilson, com voto. Presidente, eu apenas faço uma pequena retificação, louvando inclusive o voto de Sua Excelência a relatora,
no sentido de que a suspensão do fundo de cotas seja pelo período de 8 meses. É a única retificação ou ajuste que eu faço, Certo. pelo meu modo de ver. O juiz Glauber Alves. Senhor presidente, da mesma forma, o caso é muito similar ao que julgamos recentemente e foram 3 vícios de natureza graves reconhecidos, com mais 2 que, embora isoladamente não ensejassem por si só a reprovação, considerados globalmente ensejam, a meu ver, uma suspensão por um prazo mais proporcional, de forma que, com essa pequena exceção, eu sigo a divergência do desembargador Gilson, eu acompanho a relatora. E 8 meses, não é isso? Uhum. Doutor José Dantas de Paiva. Da mesma forma, senhor presidente, eu acompanho o voto da relatora apenas com esse ajuste do tempo, por entender que são graves as omissões do partido e eu acredito que a suspensão por 8 meses é uma sanção justa. Por 8? Então, 8 meses. Doutor Ricardo Tinoco. Senhor presidente, também para manter alinhamento com o que a Corte vem decidindo, né? E só fazendo uma breve colocação, não pela quantidade de irregularidades, mas pela gravidade, como o José Dantas acabou de apontar. Documentos apócrifos, né? Então eu estou votando também no sentido de aderir à proposição do desembargador Gilson. Doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, acompanha a relatora, inclusive, no período. Então, o voto é pela desaprovação das contas apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Social Liberal, PSL, a unanimidade, né? E com relação à aplicação da sanção, por maioria, fica em 8 meses, né? Vencidos os juízes. A relatora, a juíza Adriana Cavalcante, e o juiz Vladimir Capistrano, que aplicava a multa por um período de 6 meses. Não há mais processos judiciais em pauta. Também verifico que não tem processo administrativo e eu declaro encerrada a presente sessão. A próxima agora, quinta-feira, né?